Meu nome é Dr. Paulo Margarido, eu sou médico ginecologista, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vou falar hoje para vocês sobre fisiologia menstrual. Os ovários eles têm duas regiões principais. O córtex, onde estão as unidades reprodutivas, os gametas femininos, que estão contidos dentro dos folículos, e as células intersticiais secundárias, que durante o processo de amadurecimento folicular elas passam a ser chamadas células da teca. E a medula, que é a parte estrutural dos ovários, que recebe os nervos, os vasos, e tem as células hilares, também chamadas células de Leydig. Os folículos, como unidade reprodutiva, eles se encontram em estágios diferentes no mesmo tempo, no mesmo período naquele ovário. Como é isso? Cerca de 90% a 95% dos folículos se encontram no estado quiescente. O que é o estado quiescente? O estado quiescente é o estado do folículo primordial. É a fase que os folículos, é a maneira como eles se encontram logo depois de formados. E os outros 5%, eles se encontram em fases diferentes de desenvolvimento. Eles estão em fases de crescimento. Esses folículos vão amadurecendo pouco a pouco até chegar ao folículo ovulatório. Eles podem ser divididos, portanto, em 4 categorias. Os folículos primários, os folículos secundários, os folículos terciários e os folículos de Graafi, que são folículos terciários pré-ovulatórios. Ou podem ser divididos basicamente em 2 classes. Os folículos pré-antrais, que são os primários, os secundários, e inclui uma parte inicial dos terciários, e os folículos antrais, que são os folículos terciários mais evoluídos e os folículos de Graafi. Como se constitui, então, o folículo primordial? O folículo primordial, ele é organizado da seguinte maneira. É um oócito que parou na prófase 1 da meiose, circundado por uma camada de células foliculares. Essas células foliculares são células achatadas que, ao longo do desenvolvimento do folículo, elas passam a ser chamadas de células da granulosa. E essa estrutura é cercada por uma lâmina basal que a separa das células da teca. Os folículos primordiais são formados na vida intrauterina, por migração de células epiteliais que vêm da vesícula vitelínica até a crista gonadal. Lá essas células começam o processo de meiose, param na prófase 1 e aí são circundadas por essas células foliculares. Esses folículos são constantemente recrutados, de tal forma que eles estão em constante evolução, né? Passando para as formas seguintes dos folículos primários, secundários, terciários. Esse recrutamento é o que vai fazendo o número de folículos diminuir ao longo dos anos de vida. Quando os ovários estão formados, ainda na vida intrauterina, estima-se que o feto feminino tenha cerca de 20 milhões de folículos nos ovários. Ao nascimento, esses ovários vão ter um patrimônio de 1 a 2 milhões de folículos. Quando a menina chega na puberdade e começa sua vida reprodutiva, depois da menarca, esses ovários estão contando com mais ou menos 400 mil folículos. E são esses 400 mil folículos que serão utilizados ao longo dos cerca de 40 anos de vida reprodutiva da mulher. Então, considerarmos aí uma menarca por volta dos 11 anos e uma menopausa em torno dos 50, 51 anos de idade. Bom, esse recrutamento dos folículos primordiais vai fazer então com que ele avance para os estágios mais evoluídos. O estágio seguinte do folículo primordial é chamado de folículo primário. O que é o folículo primário? Como que ele se apresenta?
Então começa a transformação das células foliculares em células cuboidais. Aquelas células que têm o aspecto de uma célula escamosa, elas se transformam em células cuboidais e passam a ser chamadas células da granulosa. É uma única camada ainda ao redor do oócito. E o oócito, ele começa o seu crescimento. Ele não continua a evolução da meiose, mas ele começa o seu crescimento. Esse folículo primário, ele aumenta o número de camadas de células, então a partir de 2 até 8 camadas de células da granulosa, ele passa a ser chamado de um folículo secundário. É nessa fase que se dá o final do crescimento do tamanho do ócito. E as células mesenquimais migram e se reorganizam ao redor da membrana basal, formando as células da teca interna e externa. Então, pode-se ver aqui nessa foto de microscopia eletrônica o que seria o ócito, separado por uma zona pelúcida, as células da granulosa, a lâmina basal que separa o folículo secundário e aqui a organização das células da teca interna e teca externa ao redor deste folículo. A continuação, então, do desenvolvimento do folículo secundário é o folículo terciário, e nessa fase a característica é a formação do antro. O antro é uma cavidade que começa a surgir entre as células da granulosa e é formado pelo acúmulo do fluido folicular, que contém principalmente o estrogênio. E ainda nesta fase, as células da teca continuam a sua diferenciação, de forma que essas células vão passar a produzir androgênio, que será o substrato para as células da granulosa passarem a formar os estrogênios. O folículo de Graaff, ele difere do folículo terciário pelo tamanho. Então ele vai passar de um terciário de alguma coisa em torno de meio milímetro para um terciário ao redor de 25, 30 milímetros de diâmetro. O acúmulo de líquido folicular e a proliferação da teca granulosa são grandes, e começam a aparecer zonas diferenciadas dentro desse folículo, como a corona radiata, a zona pelúcida, como o zoóforo, a membrana da granulosa, e continua o processo ainda de proliferação da teca interna, que é importante para o fornecimento do androgênio para as células da granulosa. Então o que nós vemos aqui na imagem é um folículo primordial, o oócito cercado por uma única camada de células, e cercado pela lâmina basal, que começa o seu desenvolvimento se transformando no folículo primário. Então o ócito aumenta o volume, as células que eram foliculares se transformam em células cuboidais, passam a ser chamadas de células da granulosa. O folículo secundário, então, o ócito já no seu tamanho praticamente definitivo, com o número de células da granulosa que vai de 2 até 8 camadas, e depois o folículo terciário, onde começa a aparecer o antro, que vai acumulando o líquido folicular. Sempre ao redor da lâmina basal está se organizando a camada da teca interna, principalmente, e depois o folículo terciário, em que o antro é uma grande cavidade, domina quase todo o folículo. A gente tem aí a formação do cúmulo zoóforo, da zona pelúcida ao redor do folículo e a continuação da formação da teca interna. Esse processo de transformação do folículo ele é chamado de foliculogênese. Esse é um processo longo e lento, de tal forma que o folículo que a mulher vai ovular hoje, ele começou a ser transformado ou iniciou o seu recrutamento cerca de 1 ano atrás. Então a transformação do folículo primordial em primário, primário para secundário, secundário para terciário é um processo lento. A formação ou a seleção dos folículos terciários até o folículo ovulatório, esse é um processo rápido, que dura em torno de 15 a 20 dias. O controle de toda a fase pré-antral é feito por mecanismos intrínsecos do ovário.
de forma que não há controle sobre o recrutamento. Portanto, este recrutamento é o que vai fazer aquele ovário com 20 milhões de vida intrauterina gastar um patrimônio folicular, a menina nasce com 1 a 2 milhões, esse recrutamento continua gastando os folículos, chega na puberdade com 400 mil folículos, e hoje a mulher tem cerca de 400 menstruações ao longo da sua vida reprodutiva. Intuitivamente entendemos que são gastos aí em torno de 1.000 folículos por ciclo menstrual. O controle do FSH, então, se dá a partir do momento em que o folículo terciário começa a criar o antro. E é só esse conjunto de folículos que vai responder aos níveis crescentes de FSH a partir do final da fase lútea do ciclo anterior. E, portanto, essa foliculogênese obedece a alguns processos. O primeiro é o fenômeno do recrutamento, que nós estamos explicando. Depois vem a seleção, ou seja, de todos aqueles folículos que estão coexistindo no mesmo ovário, os primordiais, primários, secundários e os terciários. Somente os folículos terciários é que conseguem ser selecionados para evoluir até o folículo ovulatório. E dentro desses, só um é que é selecionado para ovulação. Então, o recrutamento pode-se entender como um processo contínuo, desde a vida intrauterina até a menopausa, em que o primeiro sinal do recrutamento é a transformação das células foliculares em células da granulosa. A quantidade de folículos recrutada varia com a idade e com a quantidade de folículos disponíveis. De forma que, se numa adolescente, por qualquer motivo, for necessário se retirar um ovário, ou seja, a gente retira metade do patrimônio folicular dessa menina, nós não vamos diminuir a idade da menopausa pela metade. O que acontece é que, ao invés daqueles 1.000 folículos que intuitivamente nós entendemos que são recrutados por período menstrual, ele vai recrutar menos folículos e a menina chega até a idade planejada geneticamente para sua menopausa. O processo de seleção, então, ele passa a ser o processo dependente do FSH. Quando que se inicia? Conforme já havia dito, se inicia no final da fase lútea anterior, quando os níveis de estrogênio e progesterona estão caindo e liberando o hipotálamo e hipófise do feedback negativo. O FSH começa a aumentar seus níveis no sangue e vai selecionar a corte de folículos terciários antrais. Esses folículos passam a ser estimulados pelo FSH e vão evoluindo. O que o FSH faz no folículo? Ele aumenta a taxa de mitose da granulosa dos folículos selecionados. A taxa de mitose da granulosa leva ao aumento da produção de estrogênio, porque os níveis basais de LH estão estimulando a teca interna a produzir os androgênios, principalmente androstenediona e testosterona, e o FSH age nas células da granulosa, estimulando a enzima aromatase a produzir estrona e estradiol principalmente. Esse é entendido como o mecanismo das duas células. É um mecanismo importante na produção dos estrogênios ovarianos. Então, o aumento da concentração do estrogênio age dentro do próprio folículo, estimulando o aumento do número de receptores para o FSH. O que leva, por sua vez, a um maior número de mitose das células da granulosa. Então, o FSH aumenta o número de células da granulosa e passa a estimular a produção de estrogênio. O estrogênio age no próprio folículo, aumentando, levando a uma ação sinérgica com o FSH, aumentando ainda mais a mitose das células da granulosa, bem como estimulando a produção de mais receptores para o próprio FSH. Portanto, o folículo que mais produzir
estrogênio, porque teve maior proliferação de células da granulosa e, portanto, vai ter uma maior concentração de receptores por FSH, esse é o folículo que vai conseguir responder a níveis cada vez menores da produção de FSH, já que o aumento do estrogênio no começo do ciclo menstrual vai levar um feedback negativo no hipotálamo e na hipófise, o que vai causar a redução de novo dos níveis de FSH. Portanto, o folículo que é selecionado para ovular é o folículo que vai ter melhor aparelhamento de células da granulosa e de receptores para o FSH e que, portanto, consegue responder a níveis cada vez menores de concentração plasmática do próprio FSH. Isso faz com que os outros folículos menos preparados tenham uma redução do estímulo da gonadotrofina FSH, portanto, uma menor ação da enzima aromatase, o que leva a um acúmulo de androgênios dentro desses folículos. Esse acúmulo de androgênio vai levar esses folículos a serem... A menor ação da aromatase leva ao acúmulo de androgênios, que leva a diminuição ou a interrupção do desenvolvimento desses folículos menos capacitados. Então é isso que nós estamos falando. O folículo dominante, portanto, ele é dependente dos níveis de FSH, tem maior concentração de receptores do FSH, tem o reforço da ação do FSH pelo efeito sinérgico das concentrações maiores de estrogênio e ainda assim é um folículo que desenvolve maior vascularização ao redor dele. Portanto, as quantidades menores de FSH que atingirem o ovário vão chegar preferencialmente no folículo que assumiu a dominância. Então, dentro do processo de seleção, que seleciona aquela corte de folículos terciários antrais no começo da produção do FSH, um deles é a que assume a dominância. E é esse folículo que vai se tornar o folículo ovulatório. E o restante da corte folicular? Menor atividade da aromatase, porque os níveis de FSH estão diminuindo, aumenta a concentração de androgênio folicular, inibe a aromatase, isso leva ao processo de atresia folicular. Nesse esquema, nós podemos ver então que o processo da transformação do folículo primordial em primário, secundário, começo da formação do antro, até que ele chegue a um folículo que passa a ser responsivo ao FSH, é um processo que dura cerca de 1 ano. E o processo de seleção, dominância e maturação final do folículo é um processo que vai durar em torno de 20 dias. Portanto, o folículo pré-ovulatório, ele tem uma vascularização abundante e vai determinar uma elevação exponencial das concentrações de estrogênio. Apesar dos níveis de FSH estarem diminuindo, ainda existe FSH circulante e isso leva a um crescimento exponencial das concentrações do estrogênio. Esse crescimento exponencial leva à mudança na produção dos receptores foliculares para FSH. Ocorre esse pico de estrogênio em torno de 24 a 36 horas antes da ovulação. A partir de determinada concentração, o estrogênio que causava o feedback negativo com FSH, ele determina aí um feedback positivo com FSH, o que leva a um pico de FSH seguido do pico de LH. A elevação das concentrações do LH, ela promove a interrupção das mitoses da célula da granulosa, ou seja, aquilo que foi formado de células da granulosa para desta forma nesse momento do pico do LH. O LH estimula a produção de receptores nessas células para ele próprio o LH e que leva à luteinização das células da granulosa, que é fazer com que estas células passem a produzir agora o outro esteroide, que é a progesterona. E, por fim, leva a um pico na produção de androgênio. Este pico, no meio do ciclo, teria a função de aumentar a libido neste momento da ovulação. O fenômeno da ovulação ele acontece, então, de 10
a 12 horas após o pico do LH, e é onde se reinicia a meiose que foi interrompida quando da formação daquele ócito. A meiose havia parado na prófase 1, ela vai seguir até o final a partir deste momento. Os mecanismos que estão envolvidos no fenômeno da ovulação parecem ser o estímulo da produção da progesterona já pelo começo do pico do LH. Então não é só exatamente após a ovulação que a progesterona passa a existir. A progesterona existe a partir do momento que começa o pico do LH. Essa progesterona estimula a produção de prostaglandinas. Essas prostaglandinas agem nas células da musculatura lisa perifolicular, sobretudo da teca externa. Promove a liberação de lisozimas, que fragiliza a parede do folículo. E junto com isso, com a contração das células foliculares, esse folículo se rompe, liberando o cúmulo zoóforo, um conjunto cúmulo zoóforo com o ócito, o que é captado depois pela trompa. Então esse é o desenho esquemático do que seria o fenômeno da ovulação. Existe ainda a liberação de plasmina, que vai ajudar na digestão da parede celular. Aqui as lisozimas são liberadas, se forma o estigma ovulatório, que é a superfície que está para romper, né? E depois, pela contração das células musculares da teca externa, ocorre a rotura da parede do folículo e a liberação do ócito com o zoóforo. Portanto, depois da ovulação, o que ficou do folículo é o chamado corpo lúteo, que vai ter uma duração mais ou menos fixa, em torno de 10 a 14 dias. O fenômeno da luteinização começa com o pico das gonadotrofinas, sobretudo pelo LH, e é mantido pelas concentrações de LH pós-ovulatórias. A luteinização ocorre num período máximo de uma semana, então o corpo lúteo obedece a 2 eventos, então 7 dias de luteinização, 7 dias de luteólise. É isto que determina então com que a luteinização máxima ocorra cerca de 7 dias após a ovulação. Portanto, num ciclo ideal de 28 dias, a ovulação ocorreria por volta do 14º e a luteinização máxima por volta do 21º, 22º dia do ciclo. Leva à secreção de progesterona, androgênios, principalmente a androstenediona e estradiol. É isto que o corpo lúteo produz. E vai causar um feedback negativo com as gonadotrofinas, fazendo com que os níveis de FSH e LH que atingiram um pico no meio do ciclo vão retornando a níveis basais. A luteólise, ela vai acontecendo após o 7º dia de luteinização máxima, dura por um período de 5 a 7 dias e leva à redução na produção dos esteroides sexuais pelo corpo lúteo. Parece que os mecanismos envolvidos com a luteólise envolvem a produção de prostaglandina ou até as próprias concentrações de estrogênio. E essa luteólise é o aparecimento do HCG, caso haja a fecundação e implantação. Esta luteólise é que vai determinando, portanto, a queda das concentrações de progesterona e estrogênio, sobretudo, e, portanto, é no final do período lúteo deste ciclo que vai acontecer a liberação novamente do FSH, que vai aumentando os seus níveis a partir desse momento, para que ele faça a seleção dos novos folículos terciários antrais no ciclo seguinte. Portanto, esse é o gráfico representativo. Os níveis de FSH começam a aumentar já desde da fase lútea tardia do ciclo anterior. Na medida em que as concentrações de estradiol vão aumentando, os níveis de FSH vão caindo, mas aquele folículo que assumiu a dominância, ele é capaz de produzir
um crescimento exponencial da concentração de estradiol, o que leva a um pico de estradiol que determina, após algumas horas, o pico de FSH conjuntamente com o pico de LH. A partir do momento do pico de LH, cerca de 12 horas após, acontece a ovulação, que libera o ócito e aquele conjunto de células da granulosa sob a ação do LH mais FSH é o corpo lúteo que passa a produzir concentrações maiores de estrogênio e a progesterona. Então, esse corpo lúteo obedece ao ciclo da luteinização, em torno de 7 dias, e depois a luteólise, que vai fazendo com que os níveis desses esteroides caiam. Esse é um mecanismo de controle a nível ovariano. Como que esse controle acontece a nível de hipotálamo e hipófise? Primeiramente, existem neurônios que controlam a secreção do GNRH e que se localizam na área pré-óptica, no núcleo ventromedial e núcleo arqueado. O GNRH é liberado por esses neurônios, sobretudo na iminência média, que é captado pelo sistema porta hipofisária, levado até a hipófise anterior, onde eles determinam a liberação de FSH ou de LH. Como é um liberador, que é o GNRH, determinando a secreção diferenciada de duas gonadotrofinas, FSH e LH, o que faz com que ele determine se é hora um, hora outro, são os dois, é a frequência dos pulsos de liberação do GNRH, o que depende principalmente da sua frequência, mas também da amplitude, da variação de amplitude desses pulsos, determinando hora uma, hora outra gonadotrofina. Quando se perde esta pulsatilidade, se promove o que se chama de down regulation, e esse é o principal mecanismo da ação dos análogos do GNRH, que se ligam aos receptores hipofisários de GNRH e permanecem ligados lá por um período variável, mais longo, de cerca de 28 dias. Enquanto estiver ligado, se perde esta pulsatilidade, portanto não há liberação mais de gonadotrofinas. O que influencia a liberação do GNRH, então? O GNRH depende de neurotransmissores, principalmente o funcionamento do sistema dopaminérgico, da noradrenalina e da serotonina. Depende de neuromoduladores, como os opiáceos endógenos e prostaglandinas, e dos próprios esteroides sexuais, estrogênios, androgênios e progesterona. Portanto, o controle do GNRH ele é um controle bastante suscetível, de forma que coisas muito corriqueiras, como o estresse, por exemplo, podem levar à perda desta secreção pulsátil, que determinaria atrasos menstruais e até quadros de amenorreia. O feedback hormonal gonadal ele se faz da seguinte maneira: o estradiol ele é um potente inibidor da secreção de gonadotrofinas, principalmente quando em baixas concentrações. Ele estimula a síntese e o estoque de gonadotrofinas na hipófise, e em altas concentrações, como se vê no pico de estrogênio do meio do ciclo, ele estimula a secreção das gonadotrofinas, o LH e o FSH. Por isso que, em certo momento, o estradiol inibe o FSH no começo do ciclo, e em determinado momento, a partir de certas concentrações, ele vai estimular os picos de LH e FSH. Atua tanto no hipotálamo quanto na hipófise. A progesterona, por sua vez, ela exerce um mecanismo de feedback negativo, inibindo a secreção do LH principalmente. Por isso, após o pico de LH, seus níveis voltam a cair, sobretudo pela inibição causada pela progesterona, e que atua principalmente em nível hipotalâmico. Bom, espero que vocês tenham apreciado o que foi apresentado. Era isso que eu tinha a falar para vocês. Obrigado.